Então, nessa aula a gente vai ver ainda mais alguns métodos de avaliação de investimentos, tá? Um deles é o que chamamos de payback descontado. Por quê, né? Vamos olhar esse payback descontado. Porque o payback, tal como foi ensinado na aula passada, né? Um dos problemas dele é que ele não leva em consideração o valor do dinheiro no tempo, né? Simplesmente a gente vai somando os fluxos de caixa até dar uma coisa positiva. Só que às vezes entre um período e outro já rolou muito tempo, né? Então R$100 hoje e R$100 daqui a 10 anos não é a mesma coisa. Então não tem sentido você somar simplesmente o fluxo de caixa, né? Então, para corrigir pelo menos este defeito do payback, né, que foi inventado o payback descontado. Então, como é que ele funciona, né? Digamos que você tem um investimento qualquer, certo? Que você hoje tem um aporte de R$100, depois você recebe 20, depois 30, depois 50, 80, 90. Tá bom. Então esse aí é o investimento, né? E aqui é o fluxo de caixa dele. Para você computar o payback descontado, você precisa de uma taxa de juros, certo? Para quê? Para você calcular exatamente a taxa de desconto. Então digamos que a taxa de juros seja, sei lá, de 10% ao mês, né, ao período. E a taxa de desconto, né, vamos só lembrar, é 1 sobre 1 mais I, né, onde I a taxa de juros, certo? Então o que você vai fazer? Você vai, ao invés de somar simplesmente os fluxos de caixa, você vai descontar cada um dos fluxos de caixa de acordo com o período que ele se encontra. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro você vai pegar aqui o fluxo de caixa normal, e aqui você vai colocar do lado o fluxo de caixa descontado, e aqui vamos colocar a soma, né? A soma agregada dos fluxos de caixa. Então aqui a soma. Então o primeiro fluxo de caixa é menos 100. Como o menos 100 já está no presente, ele não precisa ser descontado, tá? Ele já está a valor presente. Então você vai colocar aqui menos 100 e o agregado, tá? Até o período 0 é menos 100. O próximo fluxo de caixa é o 20. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o 20 e multiplicar pela taxa de desconto, tá? Nesse exemplo específico, se a taxa de juros é de 10%, a taxa de desconto vai ser 1 sobre 1,1, tá? Que na calculadora dá quanto? Alguém pode fazer para mim aí? (0,91), não é isso? Então, para descobrir qual o valor de 20 em termos de valor presente, você pega ele e multiplica por delta, né? Então, se você multiplicar 20 por 0,91, vai dar quanto? 18,18, não é isso? Se você pegar o menos 100 e somar com 18,18, vai dar quanto? Dá quanto? Dá menos o quê? Vírgula 82, né? Então, ó, como é que seria o fluxo, o payback simples, né? O payback simples, você não teria essa passagem aqui, né? Essa passagem da coluna 1 para a coluna 2 em que você desconta o fluxo de caixa. Você simplesmente iria somar menos 100 com 20, iria dar menos 80, só que ainda não é positivo, então você iria continuar. Aqui é a mesma coisa, tá? Só que a cada passo você vai descontando os fluxos de caixa. Então aqui 30, para você trazer a valor presente, você tem que multiplicar não por delta, mas tem que multiplicar por delta ao quadrado, né? Por quê? Porque ele está 2 períodos à frente.
O que a taxa de desconto faz, ela vai trazendo, toda vez que você multiplica por delta, você traz o fluxo de caixa, retorna 1, né, no tempo. Então, para retornar o que está no período 2 para o período 1, você multiplica por delta quadrado. Então, neste caso, se você multiplicar 30 por delta quadrado, quanto é que vai dar? 24,6. E agora, você vai pegar o agregado que você tinha antes, somar com 24,6. Vai dar quanto? Vai dar... Aí você soma menos 81,82 com 24,6. Quanto é que dá isso daí? Menos 57,22. Ainda está negativo. Então você vai continuar isso daí. Vamos lá. 50. O 50 você vai multiplicar por delta ao cubo. E aqui nesse caso, quanto é que vai dar? Você pega 0,91, eleva ao cubo e depois multiplica por 50. R$37,68, né? Aqui vai dar quanto, né? Então, se você pegar menos 57,22 e somar com menos 19,54. Depois você vem para o 80. O 80 você vai multiplicar por delta a quarta, certo? Vai dar quanto? 54,86. E aqui vai dar positivo, né? Nem precisa calcular, eu já sei que vai dar positivo, né? Vai dar quanto? Só para o desencarte de consciência. 35 ponto. Pronto. Então deu positivo. Qual o período que a gente se encontra aqui, né? Era bom até a gente fazer aqui. Período 0, 1, 2, 3, 4. Então você precisa de 4 períodos para que o payback, né, a soma agregada, dê positivo. Então aqui o payback é de 4 anos. Então 4 anos o que é? É o payback descontado, certo? Descontado a essa taxa de juros, certo? Se você muda a taxa de juros, pode ser que o payback mude ou pode ser que não mude, tá? Se você muda pouco a taxa de juros, a princípio o payback descontado não vai mudar, tá? É bem provável que ele não mude. Mas se você muda muito a taxa de juros, aí já é provável que ele mude, tá? Veja o seguinte, quanto é que seria o payback simples, né? Payback sem ser descontado aqui nesse caso. Payback simples seria 3, ó, porque bastaria você somar o período 1, 2 e 3. Payback descontado, ele sempre vai ser maior que ou igual ao payback simples, tá? E quanto mais você aumentar a taxa de juros, maior vai ser o seu payback descontado, tá? Então esse é o payback descontado. Essa forma aqui, né, que a gente fez no caderno, né, digamos assim, na mão, é como você poderia fazer usando a calculadora científica, tá? Você constrói essa tabelinha aqui, né? Coloca os períodos, fluxo de caixa descontado e o agregado e vai computando e espera dar positivo. Onde der positivo, né? A soma agregada der positivo é porque aquela linha tá exatamente o valor do payback, tá certo? Tá. E como é que a gente faria isso na calculadora financeira? Então, se alguém puder já anota aí, certo? O fluxo de caixa, ó, menos 100, 20, 30, 50, 80, 90 e a taxa de desconto que é 10, tá? Então, só porque eu vou nesse momento eu vou deixar de olhar para esse quadro aqui. Vamos olhar só para a calculadora.
Então tá aqui a calculadora financeira, certo? Lembra sempre o que a gente vai fazer primeiro, que é zerar a memória. Aí tem muita casa decimal, tá? Não precisa de tanta casa decimal. Vamos colocar só 2 casas decimais, já é o suficiente, tá? O que a gente vai fazer? Nós vamos colocar o fluxo de caixa e a taxa de juros, tá? Primeira coisa que você vai fazer é colocar a taxa de juros, que é de quanto? 10%, né? Então você pega 10 e aqui vem I. Depois você vai e coloca o primeiro fluxo de caixa, 100. Só que o 100 é negativo, né? Então você vem CHS, G, CF0. Colocou o primeiro fluxo de caixa. Obviamente que o payback não é 0, né? Porque no primeiro período, no período 0, você tem um aporte, tá? Então não é 0. Então vamos ver colocando o primeiro aporte, né? Colocando o próximo fluxo de caixa, que no caso é 20. Então, você vai aqui 20, aí G, CF, J. Então, como é que está lá na memória da calculadora? Tem um investimento com 10% de taxa de juros, menos 100 no primeiro período e 20 no segundo período. Podemos calcular o valor presente líquido disso daí, certo? Se você calcular o valor presente líquido, vai dar quanto? Tá aqui, o NPV, né? Vai dar menos 81,82. E aí? Isso já apareceu antes, não foi? É exatamente o que? A soma agregada do primeiro período com o segundo. No período 0 com o período 1. Isso. Então, ó, vamos voltar aqui, ó. Então, essas coisas aqui, ó, que estão aparecendo aqui, ó, isso daqui é o valor presente líquido considerando apenas o período 0 e o período 1. Esse cara aqui é o valor presente líquido considerando o período 0, 1 e 2. Esse daqui é o valor presente líquido considerando o período 0, 1, 2, 3. Ou seja, se a gente for cada vez fazendo isso, a gente vai conseguindo descobrir quais são os paybacks, na verdade, a soma dos agregados descontados, digamos assim, certo? Então, vou colocar o mesmo. Então, ó, veja que não deu positivo. O que você faz? Inclui o próximo fluxo de caixa, certo? Que é quanto? 30. Então, você vem 30, G, CFJ. Veja que a calculadora tem memória. Então, lá dela está o menos 100, está o 20. Eu pedi para calcular o valor presente líquido, não foi? Mas isso não afeta em nada a memória dela. Quando eu continuar, ou seja, quando eu for colocar o próximo fluxo de caixa, que é o 30, ela vai continuar de onde você parou antes. Então ela vai colocar, já está o menos 100, já colocou o 20, agora está colocando o 30. Né? Colocamos aqui, não foi? G, CFJ. Podemos calcular o novo valor presente líquido, que dá menos 57,82. Olha só, menos 57,02. Né? Foi algum erro aí de conta aí que aconteceu, certo? Mas era para dar isso daí, tá? Continua negativo? Então vamos para o próximo, né? Que era quase quanto? 50, né? Então você vem 50, aí você vem G, aí CFJ, colocou o 50. Pedimos mais uma vez o valor presente líquido. Então você vem F, NPV. Deu negativo ainda? Deu. Temos que continuar. Qual o próximo fluxo de caixa? 80. Então 80, G, CFJ e pede mais uma vez o valor presente líquido. Deu positivo. Não foi? Para. Acabou. Você achou o payback descontado. Tá certo? Então, ó, vamos fazer mais um aqui. Agora direto na calculadora, tá? Então, considerem, eu vou inventar, certo? Então, menos 200, depois, sei lá, 80, 10, 20, 30, 40. Vamos considerar item A, certo? Vamos considerar a taxa de juros igual a 15%. Ao período. Então a minha pergunta é, qual o payback descontado?
Então vocês querem tentar fazer sozinhos aí na calculadora financeira ou vamos todo mundo junto agora? Então façam aí, 2 minutinhos. O ideal é que você coloque ela primeiro, certo? Porque ela não vai mudar. Depois que você coloca, ela não vai mudar. Mas você tem que colocar ela antes de você pedir o valor presente líquido, certo? É só terminar de colocar o menos 200 e depois quiser colocar, não tem problema, tá? Porque ela vai colocar a taxa de juros em outro lugar, diferente dos fluxos. Então é como se você tivesse, imagina no Excel, né? Você tem uma coluna só para colocar os fluxos e outra coluna para colocar outras informações. Então ela vai colocar a taxa de juros em outro lugar, então ela não vai interferir em nada. O ideal é que você coloque a taxa primeiro, tá? Ideal, mas não precisa. Eu estava falando para ela, só precisa colocar a taxa antes de você calcular o valor presente líquido, tá? Senão vai dar erro. Ou vai dar erro, ou então vai calcular alguma coisa. Para reduzir as casas decimais, F e o número que você quer. Continua até o 40, continua negativo. Então, pode ser um bom exemplo, de toda forma. É que tem gente que calcula o payback ajustado, né? Pode ser o payback simples ajustado e o payback descontado ajustado. A gente pode ver como é que faz também, tá? Não tem problema. Não, pra mim, o payback valor inteiro pra mim já tá ok, certo? Tem gente que pega o ajustado. Não. Tem gente que pede o ajustado, né? Que pede tipo assim, tá entre 3 e 4 períodos, né? Entre 3 e 4 meses, aí você calcula também os dias. A gente pode fazer isso, tá? Você estava colocando quantos? A gente vai ver hoje, tá? Mas as outras questões sem ser isso daí. Estuda que a prova vai ser mais difícil. Tá lá na minha sala. Você tem que aparecer antes lá. Eu tava lá antes. Não? Mas eu não vou lembrar. Você tem que ir lá e pegar. Sim. Só terça-feira que vem, tá? O quê? Não. Vocês têm que fazer, montar grupo, chamar com um colega, tá? E é só essa, não é? Não, são 2 listas, tem 2 listas. Mas Né? ela está escrito em matemática financeira. É da nossa também? Eu acho que talvez foi um erro de enunciado. Não, porque deu uma coisa diferente. É aquela de aula do desenho. Então vocês podem ir atrás também da prova do semestre passado, tá? Pra dar uma olhada. Eu não tenho mais, né? Perdão. Tá? Você olha lá a prova, tá? Eu não tenho mais, né? Quem foi do semestre passado tem as provas, tá? A última eu não entreguei. Deve estar lá guardado. Então, ó, vamos lá. Então, alguém pode anotar para mim isso daqui, ó, por favor? Tá anotado, né? Então vamos lá para calculadora.
Então, a primeira coisa que você vai fazer sempre, zera a memória, tá? Por favor. Não esqueçam disso, tá? Se você esquecer disso, você vai errar a sua questão na prova por bobagem. Certo? Então, vamos lá. Primeiro fluxo de caixa, vamos lá. A taxa de juros é quanto? 15, né? Então, você vem 15, é o I. Colocou. Primeiro fluxo de caixa é quanto? 200 negativo, tá? Não esquece de... Pronto. Claro que não é o período zero, né? Qual o próximo? Primeiro, ó. Só para facilitar, né? O payback descontado, ele sempre vai ser maior do que o payback simples. Tá? Então, não precisa nem ficar fazendo passo a passo, porque não vai dar certo, tá? Obviamente, com 80 já não vai dar certo. Precisa de mais gente, né? Payback simples é quanto? Vamos fazer aqui, ó. 200 com 80 dá quanto? 120 com 10, 110 com esse aqui, 90, 70, dá zero aqui, né? Ah, então essa foi fácil. É óbvio que não vai dar certo, né? Espera aí. Então vamos, além do 40 aqui, vamos colocar mais um dinheiro aqui, né? Tá mais, sei lá, 40, depois de 40 vamos colocar, sei lá, 100, pronto. Aí pronto. Aí o payback tá onde? Payback simples. Payback simples. Vai estar no 40, né? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Período 6. Ah. Ah, é? Tá, então vamos ver. Então, ó, pelo menos aqui você não precisa ficar calculando de passo em passo, né? Porque aqui até aqui o payback simples dá 6. Então você é obrigado a colocar pelo menos todo o fluxo de caixa até o payback simples, tá? Esse é o problema de questão que é inventado na hora, né? Então 80, aí G, CF 80, depois 10, 20, 20 de novo, 30, 40, aí já foi, né? Aí você pode pedir para calcular o valor presente líquido, que dá negativo, óbvio, né? Porque o simples deu exatamente 6, não é isso? Então vamos ver se colocando o 100 já é o suficiente para... Então você vem 100, G, CFJ, e pede para calcular o novo valor presente líquido. Ainda deu negativo. Então mesmo com esse 100 grandão aqui no final, o payback simples, o payback descontado, vai ficar negativo, né? Então aqui na verdade o payback descontado não existe. Não existe, ou então tem gente que diz que é infinito, tá? Mas de toda forma, se você desconta o fluxo de caixa, certo? O payback descontado aqui, né, não é suficiente para dar positivo. Isso é natural de você pensar para esse exemplo aqui. Por quê? Porque o valor presente líquido desse investimento, com a taxa de juros de 15% ao período, é exatamente o valor que está aqui, né? Que é menos 28,49. Então, ó, se um investimento tem valor presente líquido negativo, o payback descontado dele não existe. Então, ele pode até ter payback simples, mas payback descontado não tem. Tá certo? E isso se for um investimento normal, né? Negativo, depois todos eles positivos. Tá? Deixa eu colocar outro exemplo aqui, né? Vamos pensar um pouquinho melhor para não dar problema. Então, digamos que sei lá, menos 80, eu vou garantir aqui logo. Então, 50, 30, 30, 70, 40. E agora vamos calcular aqui, ó, a taxa de juros igual a 12%. Tá bom? Então, ó, se eu quiser calcular o payback descontado,
Uma dica, tá? É você calcular o payback simples antes. Payback simples, aqui nesse caso vai ser quanto? Ó? Aqui tem menos 80, 50 e 30. Então bastam 2 períodos. Então, por exemplo, não adianta você pedir para calcular o valor presente líquido no passo 1, tá? Obviamente vai dar negativo. Então, vamos calcular o passo 1, passo 2 e o 3, pelo menos. 4 e 5. Então, vamos lá, na calculadora. Zero a memória, vamos colocar. Taxa de juros, que é 12. 12 é a taxa de juros. Depois, 80 negativo é o primeiro fluxo de caixa. Depois, 50. Não precisa calcular agora, porque obviamente vai dar negativo, tá? Então, 30 é o próximo. Também não adianta colocar agora, porque vai dar negativo. Então, mais 30. Agora a gente não sabe. Vamos pedir para a calculadora computar. Deu positivo. Então, aqui de fato, o payback simples, o payback descontado vai ser 3, enquanto que o payback simples vai ser 2 períodos. Hã? O valor da soma, a soma agregada, ajustada, descontada, até o período 30, é isso aí, 9,91. Esse 9,91 não é o valor presente líquido do investimento inteiro. Para você calcular o valor presente líquido do investimento inteiro, você precisa calcular ainda, colocar ainda os outros 2 fluxos de caixa que estão faltando, né? Então, ó, 70 é o próximo, 40 é o que termina, não é isso? Agora você pega aqui, ó, o valor presente líquido vai dar 77,10. Então, 77,10, o valor presente líquido desse cara aqui é 77,10. Tá certo? Então é assim que você acha o payback descontado. Você pode fazer tanto na calculadora científica quanto na calculadora financeira. Na calculadora financeira é bem mais rápido, tá? Porque ela tem a memória dela. Então ela vai guardando aquilo lá para você, certo? Alguma dúvida? Vamos falar agora também sobre o chamado índice de lucratividade. Como é o índice de lucratividade, né? Que IL, né? Resumidamente, abreviadamente falando, IL, né? O IL é simplesmente o quê? É o fluxo de caixa do período 0 em valor absoluto, né? Alguém lembra do colégio que as 2 barrinhas significam valor absoluto, é um módulo, tá? Não, desculpa, é o contrário. O IL é o... Peraí. É o valor presente líquido dividido pelo fluxo de caixa inicial em módulo, valor absoluto. Tá certo? Então, se nós pensarmos em termos de custo-benefício, né, é como se você tivesse aqui um investimento, fluxo de caixa inicial é o aporte que você coloca no seu investimento. E o valor presente líquido é o benefício que você tem por fazer aquele investimento. Então aqui seria uma análise do tipo custo-benefício, tá certo? E para você calcular o índice de lucratividade é muito simples, né? Basta calcular o valor presente líquido e dividir pelo fluxo de caixa inicial, tá? Então, por exemplo, se você tiver aqui um investimento que é, sei lá, menos 70, depois 10, 40, 80, 80, tá? E você quiser uma taxa de juros de 10% ao período, tá? Qual vai ser o índice de lucratividade, né? O índice de lucratividade vai ser o valor presente líquido dividido pelo fluxo de caixa inicial em termos absolutos. Ou seja, aqui está menos 70
em termos absolutos, 70. Tá? Então, o índice aqui. Vamos calcular o valor presente líquido na calculadora. Tá? Então, ó, menos 70, 10, 40, 80 e 80. Né? Então, vamos lá na calculadora. Então, zero a memória. Vamos colocar a taxa de juros primeiro, tá? Que é, no caso, 10%. 10%. Coloca fluxo de caixa inicial, 70 negativado. Depois, 10, 40, 80 e 80. Pronto. Colocou todo o fluxo de caixa, colocou a taxa de juros, perde o valor presente líquido, FNPV, que dá 86,90. Então, o índice de lucratividade aqui vai ser 86,90 dividido por 70. Que no caso dá o quê? 1,24, tá? E como é que você interpreta esse valor? Esse valor é o seguinte, foi? Não. É em módulo, tá? Sempre em módulo. Isso aqui, como é que você interpreta esse resultado? Né? Esse resultado é o seguinte: cada R$1 investido nesse projeto é como se lhe rendesse 1,24. Né? Você rendesse 24. Certo? 24%. Um lucro de 24%. Né? Isso no período todo. Em todo o período em todo o tempo do investimento. 4. No caso 4. Uhum. Tá certo? Mas não é a mesma interpretação da taxa interna de retorno. Porque a taxa interna de retorno funciona como se fosse tipo assim, se esse dinheiro fosse colocado numa poupança, né? O que seria uma poupança equivalente? A poupança equivalente seria exatamente a taxa interna de retorno. Tá? Então a gente pode até calcular aqui a taxa interna de retorno desse investimento, né? Onde é que está a taxa interna de retorno? Está bem aqui, ó. Então você vem F em IRR, que dá 45,19%, né? Ao período. Tá certo? Então veja que o índice de lucratividade e a taxa interna de retorno não tem uma relação direta de um com o outro. Tá certo? Tudo bem até aí? Então, só para finalizar, vamos falar aqui do chamada taxa interna de retorno modificada. Que é conhecido como MTIR ou TIR-M, tá? Depende do livro que você esteja lendo. Tá? Como é que é essa taxa interna de retorno modificada, tá? Então, vamos só falar primeiro por que falar de taxa interna de retorno modificada. Então, não sei se vocês lembram, na aula passada eu fiz um exemplo de um investimento que tinha duas taxas internas de retorno. Vocês lembram disso? Que o gráfico era tipo uma parábola de cabeça para baixo, né? Assim, então tinha duas taxas internas de retorno. Aí você pode perguntar, poxa, e aí, qual taxa interna de retorno você tem que considerar? Não tem resposta para esse caso, tá? Quando você tem múltiplas taxas internas de retorno. Então, com o intuito de construir uma métrica que não sofra do problema de múltiplos valores, mas que tenha algum sentido de taxa interna de retorno, que foi construída essa taxa interna de retorno modificada. O que você faz nessa taxa interna de retorno modificada? Todos os valores negativos no fluxo de caixa, tá? Então os valores negativos
no fluxo de caixa, eles são trazidos a valor presente. E todos os valores positivos são levados a valor futuro. Tá certo? E em seguida, tá, você constrói um novo investimento em que tem um aporte dado pela soma agregada, descontada dos valores negativos e dos valores positivos, tá? Então, em resumo é o seguinte, você tem aqui um investimento qualquer, certo? Digamos assim. Certo? Então, veja que nós temos alguns valores negativos e alguns valores positivos. Os valores negativos, eles vão ser trazidos a valor presente, todos eles. Então, ó, sei lá, se aqui for menos 100 e aqui for menos 20, você vai pegar esse menos 20, multiplicar pela taxa de desconto, né? E vai somar com esse menos 100 bem aqui. Vai pegar esse aqui também, vai colocar aqui e vai colocar aqui. Certo? E as positivas, você joga tudo a valor futuro. Ou seja, é como se você construísse um investimento paralelo que é equivalente ao inicial, só que ele só tem dois fluxos de caixa. O inicial, que aqui é o agregado de todos os negativos, e o final, que é o agregado de todos os positivos. Então, os positivos lá são levados a valor futuro. Os negativos são trazidos a valor presente. E depois, aqui nesse momento aqui, você calcula a taxa, certo? Opa, cadê? É. Mas aqui deu... A taxa... Ué. Tem algum problema. Pronto. Você vai colocar a taxa interna de retorno desse investimento aqui modificado, tá certo? Desse novo investimento aqui. E a taxa interna de retorno desse investimento 2 vai ser a chamada taxa interna de retorno modificada desse investimento original, tá certo? Então a estrutura é essa. Vamos ver na prática como funciona, certo? Vamos pegar aqui um exemplo. Vamos pegar aqui um investimento que é menos 100, menos 20, 30, menos 20, 30, 250. Tá? Então, esse investimento, no fluxo de caixa dele, após o aporte, você pode perceber que existem valores positivos e negativos. Certo? Quando você tem isso, essa alternância de sinais no fluxo de caixa, pode gerar aquele problema de múltiplas taxas internas de retorno. Então, nesse caso aqui, o ideal mesmo é que você calcule a taxa interna de retorno modificada. Então, para você calcular a taxa interna de retorno modificada, você precisa de uma taxa de juros, que é a taxa mínima de atratividade do investimento. Tá? Digamos que nesse investimento aqui seja de 5%. Aqui é uma crítica, né, também que aparece na taxa interna de retorno modificada, que você precisa de uma taxa mínima de atratividade para poder calcular essa taxa interna de retorno modificada. Já a taxa interna de retorno simples, tal como a gente viu nas aulas passadas, você não precisa de nenhuma taxa de juros para computá-la, tá? Basta o fluxo de caixa, certo? Mas nesse caso aqui, você precisa de uma taxa de juros. Por quê? Porque os valores alguns deles vão ser trazidos a valor presente e outros vão ser levados a valor futuro, tá certo? Então, a primeira coisa que você vai fazer é
pegar os valores negativos e trazer a valor presente. Então, se a taxa de juros é de 5%, quanto é que vai ser a taxa de desconto? Né? Vai ser 1 sobre 1,05, né? Que dá quanto? 0,95. Então, aqui. Tem mais casos à frente, né? Nesse caso, para ficar 0,9524. Tá, mas assim, já tá ok. Tá? Então, ó, vamos pegar aqui os fluxos de caixa. Então aqui vamos tacar fluxo de caixa, aqui o período, aqui valor presente e aqui valor futuro. Então os períodos são 0, 1, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. O fluxo de caixa puro é menos 100, menos 20, 30, menos 20, 30, 250, tá? Então vamos lá. Esse 20 você vai trazer a valor presente, ou seja, você vai multiplicá-lo por delta. Delta é esse carinha aqui. Então aqui, o menos 20 trazido a valor presente vai dar quanto? Quanto é 20 vezes 0,95? 19 certinho, então está aqui, ó, menos 19. O próximo que você tem que trazer valor presente é o outro 20. Só que esse outro 20 está mais distante. Ele não vai ser multiplicado por delta, ele vai ser multiplicado por delta elevado a quanto? Ó, 1, 2, 3. Delta ao cubo. Então se você pegar o 20 e elevar a delta ao cubo, vai dar quanto? 17,15. Agora vamos pegar os que estão positivos e levar a valor futuro, certo? Então tá aqui, ó, vamos pegar esse 30 que está mais próximo do futuro. O futuro é bem aqui, certo? É o último período. Então, ó, quando você vai para a esquerda, você tem que multiplicar por delta. Se você vai para a direita, você tem que fazer o quê? Dividir. Para ir desse período para o próximo, basta dividir uma vez. Então você vai dividir por delta. Se você pegar o 30 e dividir por delta, vai dar quanto? Vai dar quanto? 31,58. Tem outro valor aqui, que é esse outro 30, né? Então esse outro 30 tem que ir quantas vezes para a direita? Ó? 1, 2, 3. Então você tem que fazer o que com ele? Dividir delta ao cubo. Tá? Então, ó, ir para a esquerda é multiplicar pela taxa de desconto. Ir para a direita é dividir pela taxa de desconto. 34,88. Agora o que você vai fazer? Vai pegar o agregado negativo e o agregado positivo. Soma do jeito que está aqui, ó, porque aqui já está descontado. Então, menos 100 com menos 19 com menos 17,15 vai dar quanto? Menos 136,15, né? E o azul aqui, ó, somando esse com esse com esse. Hã? 316 e 46, né? Pronto. Então aqui, ó, tá o que eu falei para vocês, o investimento que é equivalente ao o original, mas que ele só tem um fluxo de caixa negativo no primeiro e um fluxo de caixa positivo no último, né? Esse
investimento alternativo, ele é assim, né? Aqui é menos 136,15 e aqui é 316,46. E aqui entre, né, você tem quantos períodos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então esse aqui, ó, é o T5. Esse aqui é o T0. Então, na verdade, se você quiser olhar esse exemplo aqui, você tem que ainda lembrar que tem uns períodos intermediários, né? 4 períodos intermediários, em que é 0, 0, 0, 0. Então você tem esse investimento aqui. Esse investimento você vai calcular a taxa interna de retorno dele. Tá certo? Então vamos lá na calculadora financeira, né? 0 aqui é a memória. Você vai calcular. Qual o primeiro fluxo de caixa é? 136,15. Opa. 136,15. Né? Então isso aqui vai ser o quê? Fluxo de caixa. Opa. Isso aqui é o fluxo de caixa 0. Certo? Aí você vai ter ainda quantos fluxos de caixa? Zeros ainda, né? Tem 0. Então 0 vai ser o próximo fluxo de caixa. 1, 2, 3, 4 vezes 0. Depois você vai colocar 316,46. É o último fluxo de caixa. E agora está tudo pronto para você calcular a taxa interna de retorno. Você vem F e IRR. Vai dar 18,38. Então, ó, a taxa interna de retorno, tá? Desse investimento aqui, alternativo, é 18,38%. E isso daqui, ó, é exatamente a taxa interna de retorno modificada desse primeiro investimento. Então, lembra, se pede para ser calculada a taxa interna de retorno modificada, a primeira coisa que você tem que fazer é modificar o investimento. Modificar como? Os valores negativos são trazidos a valor presente e os fluxos de caixa positivos são levados a valor futuro. Feito isso, você monta um novo investimento. Calcula a taxa interna de retorno para esse novo investimento e essa nova taxa e a taxa interna de retorno desse novo investimento, que é a taxa interna de retorno modificada do primeiro investimento. Tá certo? Nesse caso, Essa matéria da primeira prova. IRR. Como é que é? Para você calcular. O IRR é para calcular o TIR, né? A taxa interna de retorno. Certo? Alguma dúvida? Vocês querem fazer um aí agora? Quando a gente está considerando o VPR sobre investimento, não está considerando o investimento duas vezes. Como é que é? Quando considera o VPR sobre o investimento inicial, não está considerando o investimento inicial duas vezes, em cima e embaixo. Sim. O investimento as entradas descontadas sobre as saídas descontadas. Tem as saídas descontadas? Sim. É porque depende da definição. Essa definição foi de um livro de finanças que eu vi, que é muito, muito renomado. Então, por isso que eu adotei ela. Mas, dependendo do livro, ele pode dar uma outra definição, certo? Entendi. Mas, nesse curso, a gente vai adotar essa forma, tá? Isso. Tá com a emenda aí? Deixa eu ver. Então, vamos lá. Vou colocar mais um aqui. Então, vamos considerar um investimento aqui. Tem a seguinte fluxo de caixa, vamos lá. Menos 80, 20,
menos 10, 70, 50, tá? Então, eu quero que você calcule a taxa interna de retorno modificada, certo? Quando a taxa de juros é igual a 8% ao período. Tá? Tentem fazer isso daí. Usa celular, baixa o aplicativo. Então, vamos lá? Então, ó, qual o primeiro passo? Calcular a taxa de desconto, certo? Que vai ser 1 dividido por 1,08, né? Que nesse caso aqui dá quanto? 0,93. Então, aqui está a taxa de desconto, certo? Vamos lá. O próximo passo é, você coloca aqui na primeira coluna, né, os fluxos de caixa. Então, aqui 80, 20, menos 10, 70, 50. Quem é que você vai trazer a valor presente? Os negativos, tá? O 80 já está no presente, então aqui, ó, menos 80. O menos 10 também tem que ser elevado a valor presente, tá? Ele tem que ser multiplicado por quanto?
delta ao quadrado, né? Quanto é que vai ser? Menos 10 vezes delta ao quadrado. Menos 65, né? Pronto. Os próximos, os que são positivos, vão ser levados a valor futuro. Futuro, nesse caso, é o último período. O 50 já está no último período, então deixa aqui, 50. 70, o que você tem que fazer? Bem, para ir para a esquerda, você multiplica por delta. Para ir para a direita, você divide por delta. Então, 70 dividido por delta vai dar quanto aqui? Vai dar quanto? 55, 27, né? 75? 75,27. 75,27. O 20, você tem que ir quantas vezes, né? Ó, 1, 2, 3. Então tem que dividir por delta ao cubo. Então, 20 dividido por delta ao cubo dá quanto? Com duas casas decimais, dá quanto? Hã? 23 e 12? 23 e 12. E agora, o que você tem que fazer? Tem que pegar os valores positivos e somar, né? Então, 50 mais esse 75 mais esse 23 aí vai dar quanto? Dá alguma coisa, vírgula 39, né? Vai dar o que? Vai dar 148, 39. E somar os vermelhos, né? Então, isso aqui é fácil. Menos 88,65. Agora você vai montar o seu outro investimento alternativo, que é menos 88,65. E lá no final, o 148,39. Quantos períodos intermediários você tem aqui? Você tem 3 períodos intermediários. 3, né? Períodos intermediários. O quarto é o futuro, né? O quarto é o futuro. Agora você pega e calcula a taxa interna de retorno desse cara aí. Vamos lá na calculadora. Tá? Aqui, FREG vai dar o quê? Vai dar 88,65 negativado. Esse é o GF0. Né? Depois, 0 uma vez, 2, 3 vezes. E por fim é o 148,39. Pronto. Colocou todo o fluxo de caixa desse investimento alternativo. Você pede... Oi. Não. O CF0 só serve para calcular, para colocar o valor do fluxo de caixa do primeira setinha. Todos os outros você vai usar o CFJ. Tá? Agora F, né? E RR. Então vai dar 13,74%, tá? 13,74%. Então esse valor aqui é exatamente, tá, a taxa interna de retorno modificada do primeiro investimento. Oi. Essa taxa eu posso informar que é a taxa que eu tive no período inteiro, os 4 meses, ou é ao mês? É, ao mês. É como... Então é como se você estivesse colocando numa poupança que fazer esse investimento é como se você estivesse colocando numa poupança que rende 13,74 ao mês. Tá certo? Então, mas assim, essa interpretação é com ressalvas. Por quê?
Porque a taxa interna de retorno modificada usa uma outra taxa, que é chamada taxa mínima de atratividade, que é exatamente esse valor aqui que eu coloquei para vocês, ó, para poder computar, né? Para você descontar e trazer valor presente. Então, Tá errado esse valor aí. ah, Esse 23,12, na verdade, que é o 20 dividido por o delta ao cubo, certo? certo. Dá 24,86. 24. Quando eu vou pegar o valor futuro da esquerda, eu conto o período também da esquerda e da direita. É, porque você vai levar para o futuro. Então é como se você estivesse realmente pegando e arrastando, certo? Se você arrasta esse valor 2 vezes para a esquerda, você multiplica por delta. Se você pegar esse mesmo valor e quiser arrastar para cá, você divide Então, por... aí nesse caso é 20 dividido por delta ao cubo. Aí eu pego Isso, arrasta 3 vezes. Aí esse 143 são agora 153 e o tiro ele vai dar 14,13. 153, 150,13 13, e o tiro dá 14,8. 0,8. Tá. Tá, não importa. Mesmo a gente tendo errado aqui, deu pra entender como é que se faz, tá? Então, só tome cuidado mesmo na hora de fazer aqui as contas, tá? Porque um errinho aqui modifica bem aqui, tá? E se você ficar muito longe, você perde a questão, certo? À toa. Certo? Mas deu pra entender? A taxa é quanto agora? É 14,08. E aqui, na verdade, né, é 150,13. Só para corrigir. Tá bom? Então, ó, só pra gente aproveitar esse tempo final aí, né? Vamos só fazer um exercício daquele ponto de ficha. Eu falei aula passada, não foi? Como é que a gente deve pensar geometricamente, né? A gente viu algumas aulas, várias vezes, né? Que o valor presente líquido, obviamente, depende da taxa de juros. E quanto for maior a taxa de juros, menor vai ficando o valor presente líquido, né? Então, para investimentos tradicionais, né, digamos que tem aqui investimento 1, tem aqui a curva do valor presente líquido, certo? Pela taxa de juros. Tem um outro investimento aqui que tem uma outra curva, tá? E esse ponto aqui é o que a gente chama de ponto de ficha, tá? Então, o ponto de ficha, na verdade, tá? Ele é um valor específico para taxa de juros. É uma taxa de juros que deixa os dois investimentos com o mesmo valor presente líquido, tá? Então, deixa eu inserir mais uma página aqui. Então, vamos lá. Então, digamos que você tem dois investimentos, que é o investimento 1 e aqui o investimento 2. Investimento 1 é o seguinte, ele é menos 100, 40, 30, 70, 50. O investimento 2 é menos 70, 10, 70, 80. Tá? Tá certo? Então isso aí são dois investimentos. Digamos que você queira calcular o índice de Fisher. Como é que você faz, né? A gente viu isso na aula passada. Você diminui o investimento, você diminui o investimento do outro. O investimento 1 menos o investimento 2. Então, você vem e calcula. Menos 100
com menos 70, vai dar quanto? Dá menos 30, né? É menos 100, menos 70. 40 menos 10, dá quanto? 30. 30 menos 70, Menos 40. menos 40. 70 menos esse aqui, menos 10. 50 menos 0, 50. Tá? E aqui, ó, esse aqui é o que? Investimento 1 e investimento 2. Menos investimento 2. Para você calcular o ponto de ficha, basta calcular a taxa interna de retorno disso daqui. Tá? Vamos calcular lá. O problema é que apareceram alguns valores negativos, né? Espero que não dê problema, tá? Nem sempre dá problema. Então vamos lá. Zero a memória. Aqui. 70 negativado é o primeiro fluxo de caixa. O próximo 30, próximo fluxo de caixa. Depois 40 negativado, fluxo de caixa. 20 negativado, fluxo de caixa. 50, último fluxo de caixa. Certo? Feito, colocou todo o fluxo de caixa, pede a taxa interna de retorno, né? Vamos cruzar os dedos para ver se não vai dar problema nenhum. Deu problema. É, porque deu esses valores negativos, né? Deixa eu pensar outro exemplo que vai dar ok. Peraí. É, porque deu negativo aqui, então nem todo exemplo que tirar da cabeça que vai dar certo, não. Então vamos lá, peraí. Investimento 1. Vamos colocar menos 100. Depois, sei lá. Vamos colocar bem simples. 30, 30, 30, 30. Né? Investimento 2. Vamos colocar menos 70. Peraí, vamos. 20, 20, 20, 20. Tá bom. Tá, esses dois investimentos aí. Certo? Vai dar bonitinho agora. Então, ó, a primeira coisa que você faz, subtrair um do outro. Certo? Aqui no caso vai dar quanto? Menos 100 com menos 70 vai dar menos 30, depois 10, 10, 10, 10. Aí você calcula o que? A taxa interna de retorno desse investimento aqui. Então, cadê minha calculadora? Então, vamos lá. Zero a memória. O primeiro valor era menos 30, né? Então, 30, negativa, GCF0. O próximo é quanto? 10. Então, 10, quantas vezes? 4. Então, 1, 2, 3, 4. Depois, taxa interna de retorno vai dar 12,59. Então, ó, o ponto de ficha desses dois investimentos é o que? É 12,59. Isso significa que, se você considera isso daqui como taxa de juros, os dois investimentos têm que dar o mesmo valor presente líquido. Tá? Então vamos fazer o teste. Vamos calcular o valor presente líquido do primeiro investimento, tá? Quando a taxa de juros é 12,59. Então vamos lá. Zerar aqui a memória. Então 12,59 é a nossa taxa de juros, certo? O investimento é menos 100 depois 30. Então 100 GF0 depois 30 4 vezes. Então 1, 2, 3, 4.
Agora, FNPV. Então, o valor presente líquido aqui deu menos 10, tá? Do primeiro investimento. Então, vou colocar aqui, né? Menos 10. Agora do próximo. Vamos zerar aqui a memória, só para ter certeza. Então, 12,59 a taxa de juros. O investimento é menos 70, 20, 20, 20, né? Então, 70, negativa. Depois, 20, 20, 20, né? Depois 20, uma vez, 20, outra vez, 3, 4. Agora, valor presente líquido vai dar menos 10, certo? Então, valor presente líquido do investimento 2 vai dar menos 10, tá certo? Então, de novo, o que é o índice de Fisher? É um valor de taxa de juros que torna os dois investimentos idênticos quando usando a métrica de valor presente líquido, tá certo? Isso significa que antes do ponto de Fisher é melhor o investimento, depois do ponto de Fisher é melhor o outro tipo de investimento, tá certo? Tudo bem até aí? Esse exemplo aí. Por exemplo, eu tenho 11%. Aí o melhor nesse caso é o investimento duro. Vamos ver. Quando a taxa de juros, vamos colocar aqui, né? Mais uma folhinha. Ou 10% do caso. Então, então, vou fazer aqui o gráfico. Então, quando a taxa de juros é zero, o valor presente líquido é exatamente a soma dos valores. Aqui dá quanto, né? Menos 100 com 30, com 30, com 30, dá 20. Aqui a soma dá quanto? 10. Então o investimento 1 começa ganhando, né? Então você tem aqui o investimento 1, ele é quanto? 20, né? Agregar? 20. E o investimento 2 é 10. Né? Então é uma coisa mais ou menos assim, ó. Certo? Então aqui, ó, o valor presente líquido do investimento 1 é 20 e do outro 10. Então quando a taxa de juros é zero, qual é o melhor? O 1 ou o 2? O 1. Esse ponto aqui de cruzamento é exatamente o ponto de Fisher, que é 12 ponto, o quê? 59. Então, antes de 12,59 é melhor o investimento 1. Depois de 12,59 é melhor o investimento 2. Tá? Isso é uma coisa bem interessante, né? Porque a resposta mais utilizada em ciências sociais é depende, né? Então, se alguém perguntar qual investimento vou fazer, esse ou esse, depende, tá? Depende em que ponto está a taxa de juros. Então, de repente, a gente está numa trajetória, né, de taxa de juros ficando cada vez menor. Então, pode ser que em algum momento a taxa de juros cruzou, sei lá, o ponto de Fisher de algum investidor, né? Então, ao invés de fazer o investimento 1, ele vai vender aquele investimento 1, que para ele não serve mais, e vai querer fazer um investimento 2. É porque passou a valer a pena, ou então vice-versa. E essa análise ela é feita sempre no tempo presente. Isso, no tempo presente. Tem que fazer uma projeção para o futuro. Não, o que existe, que a gente vai ver na segunda parte do curso, é o que a gente chama de expectativas, análise de risco, né? Então, a taxa de juros que a gente calcula aí, ela tá bonitinha, tá fixa, né? Mas a princípio pode ser que, por exemplo, digamos que hoje a gente está bem aqui, né? Sei lá, até alguns meses atrás, nossa taxa de juros era maior do que 12. Hoje em dia está menor do que 12. Então, o que acontece? Se você está próximo de 12, existe um risco entre você escolher o investimento 1 e 2. Por quê? Porque de repente a taxa de juros muda e você adota um investimento ruim. Então você faz essa análise de tipo assim, a acessibilidade da sua decisão à taxa de juros, por exemplo. Então, de repente, se a tua decisão vai mudar muito, né,
de uma mudança muito pouca na taxa de juros, de repente é bom até você não fazer nada, vai esperar. Ou então, mas por exemplo, a taxa de juros está muito longe aqui, não tem nenhuma perspectiva de que ela aumente, então você está razoavelmente tranquilo em escolher o investimento 1 em detrimento do investimento 2. Tá certo? O que é feito é isso. Tá bom? Então acho que por isso, por hoje é só.